Olá, patronos, leitores da Gazeta do Povo, ouvintes da Rádio Jovem Pan, bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.patreon.com/Rodrigo Constantino. E vamos lá para mais uma semana agitada, muita coisa, fechando aí com chave de ouro, né? A vitória do Boris Johnson no Reino Unido, do Brexit, dos conservadores, algo muito importante mesmo. Eu vou deixar para a ordem cronológica, vou deixar o melhor para o final, saving the best for the last. Vamos começar então. Eu larguei a semana fazendo uma análise do balanço do Grupo Globo, né? Odiar a Globo, como a gente sabe, é um dos passatempos preferidos aí de muita gente no país, à esquerda e à direita, né? É o golpista da direita, dos neoliberais, segundo a esquerda radical, e também um agente comunista, segundo uma ala aí bolsonarista. E todos acabam clamando por um boicote, enquanto assistem, a gente sabe, né, estamos de olho aí, os jogos do Brasileirão e às vezes até mesmo o Faustão, Fantástico e companhia. As críticas são legítimas e saudáveis. Eu mesmo faço várias e considero inegável o fato de que há um viés progressista na programação da emissora, né? O seu jornalismo é meio tucano, os editoriais do jornal o Globo têm essa linha, as pautas como ambientalismo, LGBT, racial, ideologia de gênero atendem aí os apelos do politicamente correto, ou seja, a esquerda, né? A Globo seria mais ou menos como uma espécie de CNN aqui nos Estados Unidos, né? Democrata e com um desprezo aí pelo conservadorismo. Dito isso, os detratores da emissora vão ter que esperar a sua bancarrota sentados, né? Circulam boatos de que a empresa está com dificuldade financeira, tiveram aí várias demissões de jornalistas recentemente que alimentaram essa tese, mas o fato é que a Globo é uma máquina de gerar caixa. E a sua situação financeira, a julgar pelo balanço do fechamento de 2018, é mais do que tranquila, é ótima, são 10 bilhões de reais que ela tem em caixa e títulos e valores imobiliários com liquidez. E do lado do passivo, só 3 bilhões de reais em empréstimos de longo prazo. E cerca de 1 bilhão aí para adiantamento de clientes, ou seja, que é parte do capital de giro de qualquer empresa. Ou seja, o patrimônio líquido dela, 15 bilhões de reais, além de ter esse balanço líquido e baixo endividamento, do lado do resultado, faturou quase 15 bilhões no ano passado, 10 bilhões no ano anterior, ou seja, um baita crescimento, né? E levou um lucro operacional aí de 1 bilhão de reais e uma geração de caixa de 2 bilhões de reais no período. Pagou só em imposto de renda e contribuição social 800 milhões de reais. Ou seja, o resumo da ópera é o seguinte: a empresa tem bala na agulha para bancar essa guerra com o governo Bolsonaro, né? Tem muita gente achando que o governo é tudo para o grupo, que essa pressão financeira vai fazer ela se dobrar ao bolsonarismo. A análise do balanço mostra que a realidade parece ser outra. Bom, eu escrevi também mais de um texto aí sobre o bolso-olavismo, né? É uma pauta que eu tenho voltado toda semana, gente, porque eu acho que o governo tem muitos méritos, muitos acertos, a imprensa tem má vontade, critica demais, poucas vozes defendem. Ao mesmo tempo, nós não somos aqui passadores de pano. Nós não somos aqui chapa branca e assessoria informal de imprensa do governo, né? Isso eu deixo lá para a turma do Terça Livre e companhia. Então, aqui a gente faz análise independente, imparcial, em boa parte graças a vocês, e nós vamos criticar o que tem que ser criticado. E o que merece ser criticado no governo? Acima de tudo, aquilo que eu venho criticando desde sempre, a ala mais ideológica, fanática e radical, né? Vamos ao primeiro fato, né? A premissa que está por trás disso. A extrema esquerda não é democrática, não tem nenhum apreço pela democracia, não quer conversa, e com comunistas não há muito diálogo possível mesmo. Diante disso, os anticomunistas se dividem em como agir ou reagir, né? E a imensa maioria de liberais e conservadores, democráticos, né,
entendem que a estratégia é expor esse fanatismo ideológico, tentar construir instituições mais sólidas para impedir eventuais golpes e criar uma ponte com uma ala da esquerda que seja mais civilizada e moderada, por exemplo, social-democratas, tucanos, né? Já a ala nacional populista autoritária acredita que se é uma guerra cultural e uma guerra política, então vale tudo, ou seja, a única alternativa é agir como os nossos adversários tratados como inimigos mortais. Virar uma espécie de PT com sinal trocado. Inclusive tem declarações nesse sentido de turma ligada ao Olavo, né? E foi exatamente o que constatou a Janaína Pascoal quando se aproximou do bolsonarismo. Ela identificou esse grupo e condenou, criticou. Hoje, muitos já percebem que essa ala olavista do bolsonarismo, né, representa mesmo uma postura fanática, um pensamento binário, tribal, que enxerga inimigo por todo lado e não tolera uma única vírgula de divergência. É uma mentalidade de seita, fanática e fechada. E Alan dos Santos, né, que é um dos fundadores aí do Terça Livre, é um dos representantes dessa visão de mundo. Em uma palestra recente, ele disse com todas as letras o que pensa sobre essa guerra em curso. E ele disse, abre aspas, guerra é guerra, conflito, porrada mesmo, sangue, fecha aspas. Ítalo Lorenzon, outro fundador do Terça Livre, postou na mesma semana que a direita precisa aprender a odiar profundamente. Enquanto isso, mais para o fim da semana, Felipe G. Martins, outro ícone do olavismo dentro do governo, né, assessor da presidência para assuntos externos, respondeu uma mensagem de aniversário do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, com uma saudação franquista, ou seja, fascista, né? Uma resposta ao não passarão dos comunistas. Olha, é preciso levar a sério essa mensagem, ou essas várias mensagens. Até pelo que ela representa, né? Eles perderam a vergonha na cara de declarar abertamente o que eles entendem por essa guerra política e cultural. É guerra mesmo, é sangue, confronto, porrada, não tem conversa. Saem os argumentos e entram pedras e paus. A alta cultura que os olavistas dizem querer restaurar na civilização ocidental judaico-cristã, no fundo parece mais a lei da selva, portanto, a barbárie, a pré-política, né? Porque política é a arte de contemporização, de você poder sentar à frente e dialogar e chegar a algum termo, algum acordo com quem pensa diferente. Em nome do combate ao comunismo, o olavismo vem oferecer então a mesma porcaria, né? Com um nome trocado. E pior, qual é o nome que eles usam? O velho e bom conservadorismo, que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com essa postura. É um ultraje, é uma usurpação absurda, como a esquerda, cada vez mais radical, usurpou o liberalismo aqui nos Estados Unidos e vem tentando fazer o mesmo no Brasil. Essa turma nacional populista, inspirada em Bannon e Olavo, não tem nada de conservadora. São fanáticos em busca, muitas vezes, de um pretexto para dar vazão a esses apetites violentos e puro ressentimento. Puro ressentimento. Dá para ver, né, como o ódio escorre junto com a baba, né? E eles gozam de espaço amplo no governo Bolsonaro. Conquistaram, seduziram os filhos do presidente. Tudo isso é temerário. E eu vou continuar aqui no meu papel, sim, de denunciar essa postura. Vão alegar que é tudo brincadeira, metáforas, não entendemos ironia. De brincadeira em brincadeira, de evidência em evidência, até quando vamos brincar de fascismo, né? Bom, Damares, aí vamos para outro lado, né? Damares representa uma guinada conservadora e é alvo de inúmeros ataques da imprensa, da elite cosmopolita. A esquerda não sabe lidar com alguém como Damares Alves, né? Segundo a Folha de São Paulo, a avaliação positiva que saiu essa semana aí, pesquisa, né, na Datafolha, sinalizou a políticos que a agenda conservadora nos costumes segue forte e é a principal conexão dos mais pobres com Jair Bolsonaro, né? Uma ala do PT diz que é preciso religar o PT aos evangélicos, desbancando esse público da ministra, e uma outra aposta que a única forma é mostrar que, ainda que a economia melhore, os frutos não chegarão ao andar de baixo. Mentira e mentira. Veja, reduzir o apoio da ministra aos pobres
e dando a entender também que é uma alienação, é preconceito elitista. Preconceito elitista. Na verdade, o que acontece? Após décadas de progressismo, entre aspas, cada vez mais radical, a população brasileira, que é majoritariamente cristã e cada vez mais evangélica, né? E também decente, cansou, mais do que cansou, está indignada com essa pauta. A pauta extrapolou, o pêndulo extrapolou, perderam qualquer bom senso, qualquer juízo, né? Então, a população quer uma resposta, uma reação. Damares é a resposta. É uma resposta que, para a elite cosmopolita, é vista como uma reação de alienados explorados. Na verdade, qual é a análise mais acurada? Ela é uma reação de gente que tem bom senso aos crentes alienados da ideologia de gênero. Percebe? Como a coisa está invertida na narração da imprensa. Essa turma progressista que extrapolou, repito, radicalizou, rejeita a ciência, a biologia. Hoje em dia, para eles, não existe mais menino e menina. Tudo é gênero fluido. E eles acham que isso é algo normal para o povo lá fora da bolha, do Projaquistão, né? Eles acham que isso é normal. Não, qualquer pessoa que tem bom senso entende que a ministra está certa ao falar que menina é menina, menina é menino, menina é menina, e menino gosta de azul, menina de rosa, e menino brinca de carrinho, e menina de boneca. E testosterona é diferente para cada sexo, biologicamente falando. Então veja, para os liberais, entre aspas, da Faria Lima, limpinhos, economicistas demais, acham que tudo é economia, seculares, cosmopolitas, né? Tudo isso é um absurdo. O discurso de Damares é algo ultrapassado, obscurantista. Esses evangélicos cruzes, né? Cruzes. Mas se eles saíssem da bolha, talvez eles fossem perceber o estrago dessas ideias progressistas, da esquerda. O que isso vem causando na periferia, no mundo real lá fora, né? Nas camadas mais populares também, óbvio. Até porque é a periferia que paga o preço maior das ideias da elite progressista. O Theodore Dalrymple tem vários livros sobre isso, eu não canso de citá-lo, porque é um autor importante para a era moderna, né? Exemplos, né? Ser mãe solteira na Vila Madalena, com exército de babás, é bonitinho, né? Na favela pode significar um caos. O caos, inclusive com namorados, troca de namorados com uma enorme rotatividade em casa, e como é que esse garoto vai ser criado sem essa figura do pai? Mais de 70% dos negros americanos nascem fora de casamento. Isso é um dos principais fatores que explica o abismo que vai se criando, né? Por exemplo, entre os negros e os judeus, que tem a menor taxa de divórcio e alcoolismo de todas as culturas. É cultural, não tem nada a ver com raça, né? Filho ou filha com gênero fluido pode ser algo descolado para você falar lá no clube chique de São Paulo, né? Mas no mundo real é visto como maluquice. E né? É uma maluquice. Então, é o seguinte, Damares é uma resposta do povo a essa turma que perdeu qualquer contato com a realidade, com bom senso. É o dedo do meio a essa turma, a essa imprensa progressista. E a elite fica espantada quando vem a pesquisa mostrar que ela é pop. Veja, Damares é pop e Moro é pop. O povo brasileiro quer reagir ao progressismo, que perdeu qualquer juízo, e quer manter o compromisso com o combate à impunidade, à corrupção e à criminalidade. A esquerda tem um problema duplo, porque rejeita ambas as coisas, rejeita Damares e Moro. O povo gosta. Bom, falei também do impeachment de Trump, né, que vai avançando aí na Câmara. Nancy Pelosi, a líder da Câmara e democrata, né, que deve estar na política aí há uns 438 anos de idade, ela falou essa semana, com uma certa dificuldade motora, mas ainda muito capaz de destilar cinismo, né?
E ela foi perguntada sobre um eventual arrependimento dessa história toda do impeachment, se voltar contra os democratas e ajudar a reeleger o Trump. E ela disse que não age de forma alguma com base em cálculo político, pensando em votos, mas por puro patriotismo, inclusive com um certo sacrifício, né, de ter que ir por esse caminho tão drástico que é o impeachment. Mas disse que Trump fez coisas muito piores do que o próprio Nixon, que culminou ali no Watergate, né? Risos, né? É preciso prender a gargalhada que vem à tona diante de uma encenação patética dessas, mas é no que se transformou o Partido Democrata, num teatro ridículo, executado por uma atriz medonha, né? Veja, Nancy Pelosi foi incapaz de apontar de forma objetiva quais são os crimes. Os democratas querem o impeachment de Trump desde antes dele assumir, desde antes dele sentar o bumbum no Salão Oval, na cadeira do Salão Oval, né? Tentaram por mais de 2 anos o conluio com os russos, gastaram milhões e milhões de dólares dos taxpayers, nada saiu disso. Aí falaram em obstrução de justiça, nada saiu disso. Ou seja, os democratas são uma turma desesperada para derrotar Trump, incapaz de fazê-lo nas urnas, à espera, portanto, de um pretexto para fazer isso no tapetão. É disso que se trata. Apostaram pesado com apoio óbvio da mídia, mainstream, né? E a coisa vem dando água, né? Nada foi produzido de concreto e a população percebe que está diante de um truque, de uma armadilha, de um movimento, inclusive, desesperado. E acusa o golpe, né? As pesquisas começam a mostrar que vem perdendo tração esse papo todo de impeachment. E os pré-candidatos democratas são todos péssimos, péssimos, para quem vive fora da bolha. Joe Biden é uma múmia de gafes, fraco, e é o melhor, ou seja, é o menos pior, porque é o menos radical. É o que se vende como mais moderado. O resto é um concurso de feiura. Todos esses democratas acenando, acendendo vela para a base militante da Ocasio-Cortez e companhia, que é uma base cada vez mais extremista, que fala em socialismo, em aborto tardio, em fronteiras abertas, escancaradas, coisas que a população escuta e sai correndo. Então, levaram para depor no Capitol Hill, né, para convidados, né, 3 especialistas para falar do impeachment do Trump. E a Nancy Pelosi usou isso no discurso dela, né, depois. Bom, um deles tinha um artigo publicado no New York Times onde relativizava a Sharia, a lei islâmica. A outra tinha um relato anterior de que quando estava numa calçada diante de um hotel Trump, saiu correndo e atravessou a rua para não ficar na mesma calçada do hotel Trump. Eis o nível da especialista, jurista e imparcial, né? Uma coisa ridícula. Ou seja, o circo todo pegou muito mal. O público perdeu interesse nesse tema, né? Já percebeu que é desespero democrata e foi um tiro no pé, que vai ajudar a reeleição de Trump, porque uniu o Partido Republicano em torno dele. Bom, tivemos uma outra grande notícia essa semana, Greta Thunberg. Escrevi bastante, falei bastante na rádio sobre isso, e no Twitter, então, eu estava on fire, né? Porque o pessoal fica falando, marmanjos atacando uma menina. Não entenderam nada. O que isso tudo representa. Isso é um sintoma grave da nossa sociedade. Isso precisa ser apontado, rebatido. A gente precisa expor o ridículo que está se tornando a sociedade pós-moderna, né? Bom, os progressistas, entre aspas, sempre foram delírio, né? Foram delírio com a escolha, até porque ela veio um dia, a escolha dela ser capa da revista Time e pessoa do ano, né? Isso veio um dia após o presidente Bolsonaro chamá-la de pirralha. E aí, putz, tá vendo, presidente? Olha aqui a resposta. Ela é o máximo. Porra, não entenderam nada, não entenderam que ela é o máximo pra bolha. Não pro povo de carne e osso, que vai ficar do lado do presidente, né? Bom, pequeno detalhe que eles ignoraram com toda essa celeuma.
Primeiro detalhe, e pequeno, entre aspas, é que a pessoa do ano da revista Time, que antes era homem do ano, desde 1927 que existe esse troço, não é uma questão de mérito. Até porque se fosse, os editores da Time teriam uma dificuldade muito grande em justificar. Né? É uma questão de influência, de destaque no noticiário. E isso é óbvio que a Greta tem, porque ela é uma cria da imprensa e dos democratas, dos progressistas. Então é óbvio, né, que com muito holofote da mídia e muito dinheiro e palco na ONU, ela vai ter destaque. É o óbvio ululante. Mas não é uma questão de mérito. Não diz a capa, a pessoa do ano, o título, se a influência é para o bem ou para o mal. E vamos lá, né? Ficou de fora de todas as análises dos jornalistas, né? Quem já foi pessoa do ano ou homem do ano e capa da revista Time no passado? O simpático, entre aspas, nazista Adolf Hitler, em 38, Joseph Stalin, aquele simpático bigodudo que botava a criança no colo e mandava matar no atacado milhões de pessoas, duas vezes, 39 e 42, se não me engano. Ayatollah Khomeini, aquele malucão lá da Revolução Iraniana que até hoje joga homossexual do telhado como resquício dessa Revolução de 79, da década de 70, em 79 foi pessoa do ano. Putin, o autoritário russo, em 2007, e mais recentemente, talvez pior do que todos eles para a narrativa de esquerda, ninguém mais, ninguém menos do que Donald Trump, isso mesmo, Donald Trump. Então aquilo que virou um mérito quando se trata da Greta Thunberg é deixado de lado quando a gente fala que Trump e esses outros também foram. Na verdade, o truque é o seguinte, gente, eu denunciei esse truque, né? Transformam a pirralha branca, rica, mimada, sueca, portanto de um dos países mais prósperos e capitalistas do mundo, em ícone de um movimento que no fundo mascara uma agenda política, socialista, de governo mundial, de controle minucioso da economia, para dar um sabor de que a futura geração está preocupada com o destino do planeta e cobrando das autoridades que não fazem o suficiente para atender isso, o monopólio da virtude. E usando como símbolo, então, uma garota, né, porque aí é o futuro. Né? Ao mesmo tempo que blinda as críticas sobre o conteúdo, para furar o monopólio da virtude, porque quando você vai criticar as baboseiras que ela fala, aí você está atacando e batendo numa menininha. Percebe? Então você é um marmanjo insensível e machista e misógino quando você critica a fedelha, mas quando a fedelha fala, temos que parar e de preferência nos ajoelhar e fazer reverência, porque é a voz do futuro falando o que devemos fazer. É a voz da sabedoria. É uma coisa incoerente, patética, ridícula, medonha, bizarra, e é isso que nós estamos apontando, seus cínicos. É isso. É por isso que a gente bate na escolha. É por isso que a gente bate na reação dos jornalistas. Que vocês estão explorando uma pirralha, instrumento de uma causa política, na maior cara de pau, na maior indecência. E quando a gente vai reagir e expor o que vocês estão fazendo, vocês vão lá e falam que a gente está atacando apenas uma menininha. A mesma menininha que na hora de vocês usarem para a narrativa de vocês não se incomodam e acham que ela é a voz da sabedoria e da ciência, o que é ridículo. Ou seja, todo esse assunto da Greta merece o destaque e a resposta que está tendo. E o presidente está certíssimo em chamá-la de pirralha. É uma pirralha. Brasil e Argentina. Também foi tema de muitos artigos e comentários, porque assumiu lá a posse o novo governo peronista, a volta dos que não foram, né? E, bom, Brasil e Argentina vão ter que negociar, manter uma relação diplomática. Não dá para escapar disso, né? Não dá para escapar. O vizinho é nosso, além de vizinho, nosso terceiro maior parceiro comercial, 25 bilhões de dólares, mais ou menos, de comércio, né? E mesmo que a Argentina vire, então, um inferno, tipo a Venezuela, nós vamos ter que lidar com o capeta, né? Não tem jeito de fugir
de uma visão pragmática, que é a cobrança que todos os jornalistas estão fazendo aí para o presidente Bolsonaro, né? Dito isso, é importante deixar claro que há um abismo entre os dois governos, em termos de valores e princípios. O atual governo argentino, isso precisa ser destacado, mesmo que a gente pregue algum pragmatismo, é do Foro de São Paulo, é comparsa do PT, tem uma visão antidemocrática, portanto, socialista. Muitos jornalistas, quando cobram pragmatismo puro, total, nessa hora, né, como se não importasse esse elo ideológico, ignoram que a mentalidade por trás do novo governo é o oposto daquilo que prega o Mercosul, que é o livre comércio. Ou seja, por mais que o presidente Bolsonaro pare de atacar ideologicamente os vizinhos, o novo governo, o Mercosul corre perigo pelo que representa em essência o novo governo. Percebe? E mais do que isso, né? Os formadores de opinião tratam a ideologia, nesse caso, como algo desimportante, porque no fundo eles têm simpatia por essa ideologia. Foi o caso do colunista da Folha, Bruno Bogossian, que eu pego como um exemplo para ilustrar tantos, né? Ele chamou a postura do nosso presidente de pirraça e implicância ideológica. Veja, olha a expressão, implicância ideológica. Eis como muitos jornalistas chamam fazer oposição ideológica ao peronismo, ao petismo, ao Foro de São Paulo, ao socialismo, em suma, a essa corja vermelha que destruiu a América Latina, que transformou a Venezuela no que ela é hoje, a Argentina no que ela é hoje, e o Brasil no que vinha se transformando, com queda de 10% do PIB, democracia em frangalhos, valores morais no limbo e tudo mais que o PT fez. Eu não sei quanto ao ouvinte, né, ao telespectador, mas eu tenho implicância ideológica com o nazismo. Você não tem, não? Eu tenho. Será que esses jornalistas estarão falando isso? Se a gente estivesse confrontando os supremacistas brancos ou neonazistas? Ah, uma implicância ideológica, só porque o cara tem uma suástica tatuada na testa? Isso é implicância ideológica. Não fariam isso. Duplo padrão, hipocrisia. Ou seja, quando puxam da cartola implicância ideológica no trato com socialistas, é porque no fundo eles querem poupar o socialismo, o comunismo mesmo. Que essa semana aí, na figura de um Brizola, herdeiro, portanto, do trabalhista, fez uma moção a favor do ditador coreano comunista Kim Jong-un, né, o regime mais cruel do planeta comunista, portanto, né, e do PSOL. E aí, ao mesmo tempo, os jornalistas falam que essa coisa de socialismo e comunismo acabou. Vocês estão vendo fantasmas. Vocês ainda vivem na Guerra Fria. Quem vive na Guerra Fria são eles e não sabem que a Guerra Fria acabou e com a derrota da ideologia deles, né? Mas isso esses jornalistas isentões ignoram, né? Nós temos implicância ideológica com socialistas, da mesma forma que eu tenho com nazistas, né? Isso fica claro também no caso da Venezuela, tá, gente? Essa dialética, esse duplo padrão. Quando Trump ou Bolsonaro falam algo mais duro, até mesmo flertando com a possibilidade de uma intervenção militar no país, isso é o terror, o mundo vem abaixo. E onde é que fica a autodeterminação dos povos? Isso é imperialismo, não sei o quê. Agora o Putin manda militares para lá, e uma jornalista venezuelana postou fotos essa semana, chegando com uniforme bolivariano e tudo, impedindo a filmagem, manda militares, e isso não tem problema, isso não é interferência internacional que fere a autodeterminação dos povos, isso não é imperialismo. Repara, e é silêncio na imprensa, em geral. Repara o duplo padrão e o cinismo? Depois perde credibilidade e não sabe o motivo, né? E, para terminar, saving the best for the last, como eu havia prometido, vamos falar de Boris Johnson.
conquistou maioria absoluta no parlamento. O Partido Conservador conseguiu 364 cadeiras, de um total de 350, muito mais do que ele precisava para formar a maioria, né, e conseguir aí finalmente aprovar o acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia. Foi numa sexta-feira 13, né, hoje, a divulgação do resultado, o que deve levar ao pânico os especialistas aí, né, da Globo News e companhia, que sejam mais supersticiosos, devem estar achando que as bruxas estão às soltas mesmo, né, porque é uma turma que não consegue mais fazer análise, sejamos francos. Eles fazem torcida ideológica, né. Foi o pior resultado para os trabalhistas também, né? Ficaram com 203 cadeiras apenas, né? Bom, o resultado mostra o seguinte. Em primeiro lugar, que esse pessoal que vem fazendo análise, entre aspas, sobre política hoje em dia, na era moderna, né? Precisa sair da bolha. Precisa sair urgentemente da bolha progressista. O sujeito lê o New York Times, o Washington Post, vê a CNN e acha que está por dentro de política. Lamento. Está mais por fora do que bumbum de feminista em protesto contra marcha católica. Veja, as bolsas subiram, o que mostra que os investidores não compram as teses alarmistas do establishment da imprensa. Essa coisa de que se tiver o Brexit, ai meu Deus, o mundo acabou, o que vai acontecer? A economia segue bem, obrigado, mesmo com esses 2 anos de impasse para definir o Brexit, com lideranças conservadoras covardes, até porque Theresa May não queria o Brexit, assim como o David Cameron. O Boris Johnson, ao contrário, quer. Bancou uma aposta ousada e colheu os frutos. E enquanto isso, a economia vai bem, obrigado. Não há esse alarmismo todo. Ai, meu Deus, o dinheiro vai sair, todas as empresas vão sair, não vai ser o caos. Não vai. Assim como o alarmismo do aquecimento global é infundado também, porque não tem nada de análise séria. É ideologia pura, torcida, ou então instrumento político, que é pior ainda, que é maquiavélico mesmo, né? Essa surpresa da mídia, portanto, que vive ficando surpresa, né, deve mostrar que eles precisam mudar o mapa de fundo de suas análises. A imprensa ficou martelando, inclusive, um bom tempo, eu lembro de editoriais do Globo e tudo, de que talvez o melhor caminho fosse um novo referendo. Muitos flertaram com isso. Isso seria cuspir na democracia. Houve um referendo e houve uma resposta. Muitos que eram contrários ao Brexit, como o jornalista Piers Morgan, por exemplo, chegaram a falar, se tiver um novo referendo, eu voto a favor do Brexit. E não porque eu seja a favor do Brexit, mas porque eu sou a favor da democracia. Essa mensagem que a elite arrogante passa, que a esquerda em geral passa, de que ela só é que ela só é a favor da democracia quando o resultado não vai contra ela. A voz do povo é a voz de Deus, o povo o voto popular, a esquerda fala em nome do povo, desde que o povo vote de forma correta, entre aspas. Se votar errado, entre aspas, povo alienado, burro, manipulado pelas forças nacional-populistas e tudo mais. São os velhos e a turma da periferia que votou porque é anti-globalização. Eles não param para tentar analisar o que pode estar acontecendo. Que os supostos representantes do povo perderam contato com o povo, que vive numa bolha lá em Bruxelas, decidindo nos mínimos detalhes questões econômicas, avançando com burocracia e exigindo fronteiras abertas para receber imigrantes muçulmanos que não aceitam assimilar a cultura que os recebe e criam guetos estranhos à população local, nas periferias, e eles achando que o imigrante significa o seu colega de Oxford, filho do presidente do Banco Mundial, na Índia.
Percebe que há um abismo cada vez maior entre as duas forças políticas. E esse pessoal da esquerda não está entendendo nada do que está acontecendo. Por isso que fica o tempo inteiro surpreso. Porque eles não estão entendendo nada, nada. Essa foi a maior vitória conservadora desde Margaret Thatcher. E a maior derrota, como eu disse, dos trabalhistas desde 1935. Escolheram um socialista radical, antissemita, do Jeremy Corbyn, que em nada ajudou. Só os especialistas da Globo News podem ficar surpresos. Como é que eles vão reagir à provável reeleição de Trump? Eu temo pela saúde dos meus colegas, dos meus pares jornalistas. Como é que eles vão reagir à provável reeleição de Trump? Porque ela vem aí, gente. Ao que tudo indica, ela vem aí. A esperança deles era o impeachment. Que desespero. Bom, era isso. Muito obrigado pelo apoio fundamental de vocês. Um bom fim de semana e até semana que vem, gente.